Professor, essa questão da confusão mental também tem acontecido bastante, né? A pessoa, eu já vi gente próxima a mim falando. É muito difícil de explicar exatamente o que acontece, mas tem gente que fala que tem perda de memória, tem gente que fala que às vezes está com um raciocínio na cabeça, o raciocínio some, tem gente que não consegue fazer mais contas muito complexas assim de cabeça, e tem gente que realmente às vezes fica confuso mesmo. Eu não sei explicar exatamente como que é. Existe uma definição do que é essa confusão mental? E por que isso está acontecendo com as pessoas? Exatamente o mecanismo do porquê isso está acontecendo ainda não é sabido. Né, na área científica, o que se chama é brain fog. Então, que seria como se fosse uma tradução simples, seria uma fumaça na cabeça, né? As pessoas não conseguem se concentrar muito bem. Isso é um dos sintomas persistentes mais prevalentes nas pessoas que tiveram a Covid-19. Então, o mecanismo ainda não se sabe muito bem. Existe uma certa discussão de quais seriam, né, esses mecanismos envolvidos com os sintomas neurológicos. Então, existe uma discussão, será que é o vírus que está indo para o cérebro e causando, né, uma morte de neurônios ou morte de outras células? Seria um efeito secundário, por exemplo, a gente sabe que na Covid-19 existe um aumento inflamatório, a tempestade de citocinas, e se sabe que a tempestade, inflamação de maneira generalizada também pode acometer o sistema nervoso central, então esse poderia também ser um mecanismo possível, um mecanismo envolvido com isso. E uma terceira hipótese seria a hipóxia, né? Então, como é um vírus respiratório que causa uma diminuição nos níveis de oxigênio no sangue, a gente sabe que o nosso cérebro, as células do nosso cérebro, elas necessitam muito de oxigênio. Tá? Então, quando você diminui o nível de oxigênio no sangue, as células do cérebro são afetadas por isso. Então, esses seriam 3 possíveis mecanismos não excludentes, né? E aí isso vai variar para o nível de gravidade da pessoa. Se a pessoa teve uma hipóxia muito grave, isso com certeza vai estar envolvido nesses sintomas neurológicos. Pode ser as três coisas juntas, então, né? A Pode. gente não sabe ainda. Exatamente. A gente não sabe muito bem. Vários estudos mostraram que o vírus é capaz de entrar no cérebro, né? Então já tem estudos mostrando detecção do vírus no líquor, que é um líquido que banha o cérebro, né? O líquido cefalorraquidiano, e, né, que isso pode ser verificado em pessoas vivas, né? Que foram hospitalizadas e etc. E para as pessoas que foram a óbito, existem vários estudos mostrando em análises histopatológicas do cérebro a presença do vírus no cérebro. Então, mas isso ainda é muito variado, não se sabe muito bem qual é a porcentagem de pessoas em que o vírus consegue entrar dentro do cérebro. Sabe-se que ele pode chegar lá, mas não se sabe qual é a porcentagem de pessoas que isso acontece. É porque para ele chegar lá, ele tem que passar pela barreira hematoencefálica, né? Que é a barreira por volta do cérebro, né? Que protege basicamente a grande maioria das substâncias de não entrarem lá e outros organismos também. Então quer dizer que ele está conseguindo passar por algum lugar que normalmente não era esperado, né? Não é normal um vírus respiratório entrar no cérebro assim, é? Não, não é muito comum, mas existem vários vírus que são chamados vírus neuroinvasivos, que eles são capazes de entrar no sistema nervoso central, no cérebro. E existem várias hipóteses de como ele consegue entrar, né? Por exemplo, isso que você falou da barreira hematoencefálica pode ser via corrente sanguínea, e aí, quando ele está dentro de um vaso sanguíneo no cérebro, ele pode passar pela parede do vaso sanguíneo e cair no cérebro. Mas isso é apenas uma dos possíveis mecanismos. Na verdade, o que se mais acredita é que ele possa entrar através do nervo olfatório. Então, através da cavidade nasal, esses neurônios que estão ali na cavidade nasal, ele passar ou através do próprio neurônio ou por essas células acessórias e acessar o bulbo olfatório e dali ele se espalhar para outras áreas do cérebro. Existem outra hipótese também através de outros nervos periféricos, como o nervo vago. Né? O nervo vago é um nervo que sai do cérebro e ele inerva várias regiões do nosso corpo, inclusive o trato gastrointestinal. E se sabe que o vírus ele infecta as células do trato gastrointestinal, por exemplo, do seu intestino. E se o nervo vago está ali, ele pode sair do intestino, cair no nervo vago, atravessar vir pelo todo o caminho do nervo vago e atingir o seu cérebro. Então, são várias hipóteses diferentes, né, de como o vírus pode atingir o seu cérebro.
mas ainda não se sabe exatamente. A que se mais acredita seja através do nervo olfatório, do bulbo olfatório, né? Através da cavidade nasal, porque seria mais próximo e seria o principal local de entrada do vírus, que é a cavidade nasal. Muito legal. Não tinha comentar? Ideia disso. Sabe o que eu Tô acho impressionado aqui. É porque o SARS-CoV-2 ele está infectando células que têm esse receptor, o ECA2 ou o ACE2, que a gente costuma falar também, né? E ele está disseminado no corpo inteiro, esse receptor. Não é um receptor que tem só nas células do pulmão. Então, se ele conseguir acessar esses lugares, intestino, aí dá diarreia, cérebro, e aí dá sintomas neurológicos, rins, aí dá problema renal, aí a gente começa a entender até onde pode chegar o vírus. Tem estudos também mostrando danos em vasos sanguíneos. Então, a COVID ela é uma doença também cardiovascular, porque o vírus ele causa lesão nos vasos sanguíneos, então causa uma microinflamação. Se a pessoa já tem hipertensão, se ela já tem predisposição a ter infartos ou danos vasculares, é uma doença que também está aparecendo com trombose, com coágulos, com derrames, por causa dessa disseminação do vírus pelo corpo, né? É meio bizarro mesmo. Esse ponto, desculpa interromper, mas esse ponto é muito importante, porque vários desses estudos que eu falei histopatológicos, eles mostraram vários microtromboses ou microhemorragias no cérebro. Então, também um dos possíveis mecanismos dos efeitos neurológicos da COVID-19 seriam microtrombos em capilares, que são os vasos bem pequenininhos que tem no cérebro. Ele poderia entupir, fazendo um trombo, ou até causando uma hemorragia ali naquele local, e isso, né, afetar os neurônios ali daquela área, né, que vai faltar oxigênio, que vai ter né, o que a gente chama de derrame, só que na maioria dos achados são o que a gente chama de micro acidentes vasculares, são microtromboses ou microhemorragias. E como eu disse, isso foram vistos em né, estudos pós-mortem, né, ou seja, pessoas que foram a óbito pela Covid-19. Agora, se isso está acontecendo no cérebro de uma pessoa que teve um sintoma leve, que teve um sintoma moderado, isso ainda é uma discussão aí nesse ponto.